do livro é dar autógrafo. Mas brincadeira, estamos à disposição, estamos muito alegres. Primeiro, bom dia a todos, todas e todos. É uma satisfação muito grande estar dialogando com vocês. E importante para a Teia dos Povos tentar esclarecer essa. Está me ouvindo? Essa oportunidade para nós é muito importante para esclarecer o que é a Teia, né? A Teia dos Povos. Desculpe aí um pouquinho aí, porque é um negócio. Então, esclarecer, mostrar, discutir a Teia dos Povos, ainda mais com essas discussões que vocês estão fazendo sobre essa questão do socialismo, né? Nós sofremos um pouco nesse processo dessa busca que nós estamos trazendo da Teia dos Povos, que é uma discussão que muita gente fala que é uma coisa superada no Brasil. Mas para nós estamos entendendo que a questão da terra e do território é uma coisa que está, em pleno século XXI, precisando repaginar isso. Nós temos o problema do povo preto, nós temos o problema dos grandes inchaços das cidades, né? Temos o problema da violência, tem o problema da fome, tem vários problemas que estão ligados a essa questão da terra e do território. Então, o princípio que nós estamos discutindo é o princípio da terra e do território, que para nós está linkado a tudo isso. E se nós não passar limpo esse primeiro processo, se nós não derrotar o principal, um dos pioneiros inimigos nossos do povo brasileiro, que é o latifúndio e agora chamado agronegócio, botaram um apelido bonito, ainda disseram que é tudo. Nós não vamos combater a fome, nós não vamos combater o racismo, nós não vamos combater os inchaços das grandes cidades, que está praticamente inviável as grandes cidades. E como está aí essa questão do clima muito forte, se a gente não resolver, não equilibrar as cidades, podemos ter problemas gravíssimos, e quem vai sofrer com isso é os pobres. Então, nessa discussão, a gente meio que está tentando, inclusive, alertar para três povos principais, né? Para nós os povos originários, que é a origem de tudo, dos cuidadores da terra. Nós precisamos explicar para o movimento negro sobre essa questão da terra, qual é o problema que nós, que fomos jogados nas periferias, depois dessa falsa Lei Áurea, nós estamos falando para os povos que estão amontoados nas cidades. Então, para nós é uma clareza muito importante. Outra clareza que a gente tem é que o campo não tem gente, o campo não vai resolver o problema. Mas se nós não partir desse primeiro problema, dificilmente nós vamos encontrar solução para os outros problemas que a gente tem, né? E se a gente pegar a história de todas as grandes revoluções, a questão do campo teve uma importância muito grande. E no pleno século XXI, ela continua tendo essa importância. Nós perdemos vários processos de luta por não ter esse entendimento, e perdemos muita oportunidade de ter feito essa luta conjunta. Então, nós defendemos a luta pela terra, pelo território e a unidade dos povos, ou seja, dos povos originários, do povo preto, dos povos de periferia e também com as classes que estão nesse processo, a classe operária, o pessoal assalariado, todo esse pessoal. Mas se nós não assumir essa responsabilidade de, como a gente está falando, do princípio, provavelmente a gente não tem meio e nem fim. Então,
combater o inimigo principal, não, o inimigo primário, né, o inimigo que veio para aqui, invadiu, destruiu os povos originários e culturas milenares, conhecimentos milenares, destruiu o povo preto na escravidão. Se a gente não botar essas duas pontas de lança no processo, provavelmente vai ser difícil nós alcançar o socialismo, alcançar a revolução. Então, é preciso que os camaradas, os comunistas, os socialistas, entendam essa necessidade urgente, que era para nós já ter superado, né? Há muito tempo, vários outros países era para ter superado, mas o nosso não superou. E hoje a grande desgraça que está acontecendo no nosso país é esse povo que vive, esse pouquinho de gente que está no campo destruindo o campo. Por exemplo, se nós vamos ter uma crise climática agora, é consequência da estupidez do latifúndio e agora do agronegócio. Se a gente vamos ter um problema gravíssimo de água, esse pessoal está intrinsecamente responsável por isso. Se nós vamos ter uma crise aí da mineração, da expropriação dos meios primitivos, é esse povo que está envolvido. E esse povo ele tem um laço. Antes a gente falava com a Casa Grande, hoje é com a Faria Lima, né? É com o capital financeiro. Então ele está ligado a tudo isso. Por exemplo, a mortalidade dos Yanomami agora é esse povo que estão fazendo, ligado com o narcotráfico, ligado com as igrejas neopentecostal, e esse povo que está minerando lá nas terras Yanomami. E esse tráfico vem todo para São Paulo, para Faria Lima, para aumentar essa acumulação primitiva. Se a gente se a gente fazer uma análise da conjuntura brasileira, a gente vai entender o giro do capital que eles estão fazendo agora, que é para retomar todo o território nacional. Então, é essa ligação dessas elites atrasadas que está o tempo todo. E tem muito a ver com essa invasão do Brasil, né? Com essa tomada das terras dos povos originários, impedir o povo preto de ter terra e território, que eu gosto de falar que todo povo preto precisa lutar para ter terra para morar e terra para plantar, né? Então, essas consequências todas vêm do primórdio. Então, se nós não combater a raiz dessa árvore danina, nós não temos condições de avançar em outras perspectivas. Nós estamos vivendo hoje uma crise do capital internacional. Nós estamos vivendo uma crise das moedas desses impérios, e eles agora vêm com todo ódio, com toda a força para retomar o restinho que sobrou de riqueza que nós temos. Então, tem 523 anos esse pessoal fazendo essa desgraceira no país, e a gente não deu o devido reconhecimento desse problema. A esquerda brasileira, eu gosto de fazer uma crítica construtiva, a esquerda brasileira não se deu conta desse problema. Nós somos uma esquerda também muito urbana. Uma esquerda urbana. Nós somos uma esquerda que também, de um certo tempo para cá, perdeu as relações com as massas oprimidas nos grandes centros. Por exemplo, esse ataque que nós estamos sofrendo hoje dos neopentecostais foi o afastamento nosso dessa base.
Não tem espaço vazio. Então, eles ocuparam esse espaço. E agora eles vêm de novo querendo repetir o movimento que Hitler fez. Né? E com essa concentração de renda, com essa falta de perspectiva, nós estamos, o povo nosso, amarrado, sem encontrar saída. E quando o povo está amarrado, a esquerda também está amarrada para expandir esse grande conhecimento que a esquerda toda acumulou. Então, nós precisamos fazer uma releitura muito forte dessa questão. Hoje, ninguém gosta mais de crítica autocrítica, mas nós vamos ter que fazer uma crítica autocrítica profunda dessas questões. Não é porque nós entendemos que a revolução ela não vai ser feita, ela vai ser construída. Nós temos uma tendência muito de fazer para os outros. Fazer e não de construir. Então, nós precisamos começar a construir. Para nós da TEA, entendemos que o campo é uma ponta de lança. Ou seja, o que é? Um velho chinês disse muito bem claro, ele disse o seguinte: faça uma boa ideia para os olhos do mundo e para os ouvidos do mundo, e ela por si só se transforma em milhões. Nós precisamos encontrar uma saída para esse desequilíbrio da cidade. E esse desequilíbrio da cidade tem muito a ver com o equilíbrio do campo. Proteger nossas riquezas tem muito a ver com essa questão da desproteção do campo. A população nossa foi tudo para os grandes centros e hoje está na barbárie do capitalismo. E essa barbárie não tem saída se nós não voltar a discutir o princípio, que é a terra e o território. Não tem saída se nós não discutir outra forma, outro entendimento dessa relação com o natural, com a natureza, com os seres da natureza que tem e veio muito antes da gente, e se nós não encontrar o equilíbrio. O equilíbrio. Então, nós precisamos urgentemente fazer, a gente gosta de brincar, fazer uma retornada para a nossa casa, para a nossa mãe. Sentir as dores da nossa mãe, o sofrimento que ela está, porque senão nossa mãe vai ter que reagir contra nós, e a nossa mãe é a Mãe Terra, ela vai ter que reagir contra nós. E quem vai morrer nessa reação? Não é os bilionários, não é quem tem ciência e tecnologia, né? Não, quem vai sofrer com isso tudo é os pobres que estão dentro das periferias da cidade. Então, dialogar isso com vocês, do trabalho que vocês estão fazendo, que eu acompanho vocês, essa discussão, tem um significado para nós muito grande. Que é para a gente precisar, como diz o Nego Bispo, construir uma confluência para nós reagir a um inimigo perigoso, mentiroso, um inimigo, não é mentiroso agora, como é que diz, os fake news, que eles ficam dizendo, o agronegócio diz hoje, o agronegócio é tudo, é pop, é tudo. Eles produzem 3 vezes a necessidade de comida do nosso povo. Infelizmente, a pobreza, a miséria, está tudo colocado. E quando a gente volta para os primórdios, a gente entende que isso foi tudo de propósito. Hoje eles controlam com o Estado, eles falam que não quer Estado, mas é o Estado que controla essa situação de violência, de ódio contra esses povos. É o Estado que financia essa questão do racismo, essa questão da violência contra as mulheres. É um aparato todo bem montado e toda a população está cercada nesses grandes centros. Quem tem o dinheiro está cercado. Quem não tem dinheiro está cercado e está morrendo. E quem morre nessa periferia, o povo preto, o povo pobre, os povos indígenas também que já estão nessa periferia. Então, nós temos que encontrar uma saída para isso.
e nós acreditamos, tem um pessoal que fica dizendo que a gente quer voltar ao passado. Nós não queremos voltar ao passado. Mas também nós não queremos inventar a roda. Mas nós temos que botar as coisas na devida ordem. Uma dispensal dessa do povo do campo para a cidade, nós criamos problemas que não têm mais solução, praticamente. Eu vejo as cidades hoje com difíceis condições de resolver os problemas. Os rios tudo contaminado, tudo poluído, tudo destruído. Não vamos ter água. Nosso corpo é 70% de água. Né? Nós estamos aí, que eu disse, eu falei, a produção aumentou terrivelmente e o povo, a maioria do povo está passando fome. Mas isso foi uma política construída desde os primórdios. Tirar o povo da terra, expropriar o povo da terra, jogar nos grandes centros e cercar o povo. Então, se nós não sairmos desse cercadinho, desse cercado que nós estamos, provavelmente nós estamos botando em risco a população brasileira como um todo. Né? Nós estamos para chegar numa crise que vamos ter dinheiro e não vai ter produtos para vender. Nós estamos em risco de ter eminentemente uma crise energética. Quem vai sofrer? Os pobres que não têm dinheiro para comprar um gerador. O povo que não tem alternativa para produzir o seu próprio alimento. Porque desde o primórdio foi tirado esse direito dos povos de escolher. E isso foi tirado da terra. A lei de 1850, a lei de vadiagem, a lei que proíbe a gente ter o princípio da construção da humanidade. A agricultura tem 10 mil anos. E nós estamos até hoje aqui graças a esse processo que vem desde os primórdios dos povos originários, desde do processo da escravidão. E nós temos que entender que esse princípio é preciso a gente voltar. E todas as riquezas nossas, que ainda, mesmo eles roubando 523 anos, nós vivemos num país altamente rico. Ainda tem riqueza extraordinária para a gente construir um novo modo de vida. Mas volto a repetir que é necessário a gente voltar ao princípio para equilibrar as cidades. Então, nós da TEIA estamos com essa discussão, queremos se aproximar dos socialistas, dos comunistas, dos anarquistas, de toda a sociedade que pensa o Brasil, para a gente encontrar uma confluência que a gente pode se preparar, porque nós temos umas 3 tarefas importantes. Eu acredito que nós temos que tomar essa consciência para votar. Nós temos o dever de construir uma revolução num país continental. Nós temos que expropriar essa burguesia nos grandes centros que está aí, que eles são combinadíssimos, e nós temos que expropriar eles a terra, retomar a terra para os verdadeiros cuidadores da terra, não é donos, para os cuidadores da terra. Então, nós temos uma missão extraordinária. Nós entendemos o papel da ciência, da tecnologia, mas a gente tem que entender que o capital se apropriou disso tudo. E agora ele se apropriou de todas as universidades, no sentido da gente entender por onde a TEIA navega, para que a gente possa organizar a nossa confluência. Então, nós estamos entendendo que, para combater o capitalismo, é preciso ir na raiz dele, e arrancar ele da raiz. Se nós não arrancar ele da raiz, eles vão continuar fazendo trambique e vamos nos enganar e alienar
e nós achar que o problema nosso é partilhado, está em partezinhas, né? Ele é muito profundo, ele é muito... tem raízes muito profundas. Então, e começa dessa questão da invasão da terra e do território dos povos, e apagamento da cultura, apagamento da história do povo. E a teia, ela vem para introduzir na esquerda essa necessidade dessa discussão que nós precisamos fazer. Né? Então, e na nossa teia tem uma confluência de vários pensamentos. Nós não somos hegemônicos no pensamento. Porque nós estamos construindo uma aliança de povos. E se nós não entender também isso, nós não avançamos. Os povos originários, que têm uma cultura milenar, que têm uma cultura grandiosa, que quando a invasão chegou, eles não perdoaram esse povo. Eles destruíram essa cultura, destruíram esses povos, mas, por incrível que pareça, em pleno século XXI, nós estamos aí. E tem uma possibilidade que a gente está chamando de rememoração da ancestralidade para a gente entender essas culturas. O povo preto saiu da escravidão, foi para a cidade, foi para a prisão, mas esse povo hoje maioria, está aí. Né? Precisa fazer uma reparação. Com menos do que isso, Israel, a ONU, o pessoal todo, fez uma reparação ao povo de Israel, que hoje está massacrando os palestinos. E o povo preto foi jogado nas periferias da cidade, foi jogado nas estradas e não teve nenhuma reparação. E nós estamos entendendo que é preciso fazer uma reparação a esses povos, agora com terra. Não com dinheiro, não, é com terra. Para a gente também rememorar as nossas... o nosso viver, o nosso... tendo terra para morar, terra para plantar. Consciente do papel da educação, da ciência, da tecnologia, não para a escravidão, mas para a liberdade de fato com terra e território. Porque se nós ficarmos nessa discussão do racismo sem um local, sem o real, nós vamos ficar fazendo essa discussão que o Império gosta muito, né? De ficar fazendo discussões sem causa. Dito isso, eu quero dizer que a teia é uma articulação de povos, os povos originários, os povos indígenas, é uma articulação do povo preto para essa questão da reparação e pelo fim dessa escravidão que já está legalizada e do racismo. A questão das mulheres, outra questão importantíssima. Nós defendemos um feminismo diferente, um feminismo com terra, com produção, com organização, para a mulher sair dessas imensas tarefas que ela tem, para ela se tornar sujeita do seu destino. Nós acreditamos que temos que aliar essas diversidades que tem, LGBTQI, todo esse processo todo, para que a gente acolha, e só podemos acolher se nós tiver terra para morar e terra para plantar. E pensar uma perspectiva de desenvolvimento para reequilibrar cidades. Né? Essas políticas que nossos governos de esquerda vêm fazendo, da Minha Casa Minha Vida, dessa questão do cartão Bolsa Família, nós estamos dizendo que isso é uma merenda.
E eu tenho um conhecimento da minha avó que ela disse o seguinte: quem muito merenda, nem almoça, nem janta. Nós precisamos do almoço e da janta, e nós precisamos construir uma perspectiva de uma nova humanidade. E no ar não tem condição. Fora da terra não tem condição, do princípio não tem condição. Então nós precisamos fazer isso. Então a terra é uma construção, é uma confluência de povos. E aí, no processo organizativo nosso, nós estamos querendo desmanchar a pirâmide. Inclusive a pirâmide nossa esquerda, que nós é construído por uma pirâmide. Nós estudamos muito, fizemos muitas teses, mas nós vamos construir as pirâmides, de cima para baixo. Nós queremos um movimento como fogo de monturo, de baixo para cima. Enraizado, concreto, real. Que a partir da nossa realidade que nós vamos interpretar o nosso mundo, a nossa realidade e transformá-lo ela. Sem essa perspectiva, não temos muitas alternativas no Brasil de hoje. Se for discutir a questão do trabalho em massa, nós já perdemos isso para as tecnologias que foi construída e o que o capital se apropriou. São tecnologias maravilhosas, mas o capital se apropriou. O capital chega primeiro. Ele se apropriou. Não temos perspectiva da empregabilidade, da renda, com a quantidade de gente que temos na cidade. Inclusive, a classe que era a classe mais importante, que é o proletariado, ela voltou agora contra si. Porque legalizou a escravidão, e a escravidão hoje se tornou um artigo de luxo. Antigamente, quando eles levaram o povo para a cidade com o canto da sereia, eles precisavam de mão de obra para fazer o desenvolvimento do capitalismo e precisava ter mão de obra de reserva. Hoje, legalizou de novo, bem legalizada, tanto o racismo como os preconceitos, contra o ódio, essa coisa toda, e principalmente essa questão da escravidão. A escravidão hoje é legalizada e tem pouco vaga para muito. Então, nós estamos hoje confrontando nós contra nós mesmos. Despejou no nosso seio, que foi uma coisa preparada, que foi para combater os Panteras Negras, despejou droga, organizou o crime organizado. Quem faz tudo isso é o Estado. Tem muita gente que negocia e tem propósito. Jogou nas periferias. Agora construiu as milícias. Quem é as milícias hoje? O pessoal mais preparado do Exército e da Polícia Militar. O aparelho de repressão do Estado. Então, nós estamos aí com o estado de barbárie sem ter horizonte. Então, essas pessoas que tinham um pensamento de futuro, arrumando um emprego, hoje elas não têm mais. A juventude não tem mais perspectiva. Já estão até se suicidando num processo de doenças que a gente chama banzo, né, que é como é o nome delas aí, eu nem lembro mais, que vocês falam aqui na cidade, é depressão. Toda a sociedade adoecida, sem perspectiva. Então, nesse campo aí, a chance de nós encontrar um horizonte é muito limitado. E, por outro lado, nós temos uma sociedade brasileira muito pequena. A sociedade brasileira,
para a quantidade de terra, ela é muito pequena, é uma sociedade muito pequena. Nós temos mais terra agricultável do que os chineses. E a China tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Então, nós somos uma sociedade ainda que tem futuro. Mas a sociedade brasileira hoje está sem perspectiva de futuro. Então, nós precisamos encontrar um caminho nessa perspectiva. Então, a organização da TEA é nos núcleos de base. Nos núcleos de base, que é os territorializados, é quem tem um pouco de poder, que a terra é poder. Então, por isso, temos que abandonar as ilusões que o capitalismo ou o Estado vai ter necessidade de fazer uma reforma agrária. Ela acabou essa possibilidade. Ela acabou também na mentalidade das pessoas que estudam, das universidades, dos intelectuais, todo mundo, ela perdeu a esperança. E nós estamos entendendo que é preciso organizar esse desterritorializado para territorializar uma parte. Não toda, a gente não tem essa ilusão que vamos trazer todo mundo da cidade para jogar no campo, para viver uma vida que os grandes intelectuais da destruição do campo fez, né, para transformar o povo em Jacatatu. Nem tampouco vamos defender essa questão das casas em série, que a gente chama casa de pombo, para resolver o problema nosso. Também não entendemos, tem um pessoal aí que eu fico até com pena deles quando eu vejo as colocações. Nós vamos criar uma renda mínima para dividir uma renda universal. Rapaz, procure conversar com o capitalista para ver se ele vai ter essa piedade de nós todas. Então, essas ilusões é terrível. A outra ilusão é a ilusão que nós vamos resolver essa porra aqui no voto. Essa bagunça que o Estado fez de propósito, nós vamos resolver através do voto. Nós temos que sair dessa ilusão que nós vamos resolver isso com Deus. E o problema é que quando a gente cria os deuses, a gente não pode nem questionar os deuses. Então, essas ilusões nós precisamos acabar. E precisamos entender que é preciso organizar os elos, que é uma ponta de lança entre o elo e o territorializado. E temos que abrir um processo de discussão profunda para nós encontrar saída. Para a gente esperançar as pessoas. Porque sem esperança, sem utopia, nós não vamos ligar nada. Como nós perdemos nesse tempo todo que a gente vem elaborando muita coisa bonita, nós perdemos a palavra. Então, pela palavra, nós não vamos organizar o povo. Então, é preciso voltar ao trabalho de base, é preciso voltar ao trabalho de massa. E é preciso sair dessa ignorância que a esquerda entrou, de paz e amor, de direito. Sua maior ignorância. Para a gente ter a paz, é preciso fazer a guerra. Para a gente conseguir uma relação, é preciso derrotar essa minoria que está aí. E essa minoria não vai ser derrotada no diálogo, não vai ser derrotada passando pano. Né? Essa minoria é o câncer que tem na sociedade brasileira, ela tem que ser extirpada, ela tem que ser
nem botar para o lugar dela, porque senão ela reage de novo. Ela tem que nos mandar para Marte, com passagem só de ida, ou temos que encurralar ela de uma certa forma que ela perde todos os privilégios e não tem condição de reagir. Né? E para o povo a esperança, nós temos que trazer no concreto, não é terra no céu, é terra na terra. E a partir daí, eu tenho certeza que se nós sair dessa ignorância da paz, da harmonia, essa coisa toda, nós possamos desapropriar essa burguesia toda e socializar os lucros do trabalho, a riqueza do trabalho, e socializar os meios de produção. Então, é por isso que a gente está dizendo, a Terra não está no movimento de atraso, de voltar ao passado, essa coisa toda. Nós vamos reviver o passado para nós não sofrer duas vezes. Nós vamos rememorar o passado para a gente entender que a agricultura tem 10 mil anos. Como é que os povos originários fizeram tanta ciência e tanta descoberta que não foi exterminado sem nem aproveitar a ciência e a tecnologia que os povos originários criou. Nós precisamos rememorar o passado para entender quanta ciência e tecnologia que nosso povo africano trouxe. Nós precisamos rememorar o passado para entender quantas rebeliões, e até mais forte, mais duradoura do que outras revoluções que a gente reverencia tanto. Palmares durou mais do que qualquer revoluções que a gente reverencia tudo. Inclusive, a gente importa a briga desse passado revolucionário que teve lá, que não teve capacidade de fazer uma análise, de fazer uma autocrítica, e por isso pereceu, não evoluiu, pereceu. Então, nós temos histórias aqui grandiosas, então rever o passado é isso, para não sofrer duas vezes. Rever o passado significa nós entender o papel da terra, do território, para a gente não ficar endeusando os deuses da tecnologia, os deuses das universidades, que acham que vai resolver isso tudo com ciência e com tecnologia, apropriado na mão das elites. Ou nós trabalhando para as elites. Todo o tempo a gente está criando tecnologia para as elites nos massacrar. Então, essas reflexões é que é preciso a gente fazer. Então, núcleos e elo é essa questão que nós estamos chamando para essa construção. Então, se eu sou territorializado, eu sou núcleo. Se eu sou desterritorializado, eu sou elo. E nós precisamos fazer uma discussão séria, no sentido que todos nós temos que ter responsabilidade na construção da revolução. E ter mais responsabilidade ainda em entender que as elites não vão financiar a nossa revolução. Quem vai ter que arcar com os custos da revolução é o povo. Nós temos que entender que não podemos ir fazer revolução, nós temos que construir a revolução. E a revolução é um papel de todos os dias. E a principal revolução é dentro de cada um de nós. É a principal revolução. E a revolução está nas simples coisas. Muitas vezes a gente fica passando tempo imaginando aquela revolução perfeita que nós precisávamos construir. Um mundo perfeito vai ser tão chato, gente. O mundo de construção, não, porque a contradição vai estar ali e a gente vai todos os dias tentando resolver as contradições. Então, a contradição é fundamental para nós.
nós vamos entender que não podemos cometer o erro do passado de ficar rivalizando a individualidade e a coletividade. Essas duas coisas andam junto. Para ter uma boa coletividade é preciso ter uma boa individualidade. Para ter uma grande individualidade é preciso ter uma grande coletividade. Então, essas duas coisas não são... A individualidade pode criar a coisa maravilhosa, que é a criatividade, para nós resolver a contradição. Então, não é problema. Então, nós da TEIA estamos tentando chamar para essa grande discussão e, principalmente, para nós fazer uma grande aliança entre o campo e a cidade. Agora, não pode ser uma aliança burra. E o carro só ir. Tem que ser o carro de mão dupla. Então, a aliança com o campo agora não é também de palavras. Ela é uma aliança de ação e de prática. Nós queremos construir uma aliança com o socialista para vocês entenderem a nossa situação no campo e nós trocar, fazer uma troca grandiosa. Nós agora estávamos numa reunião discutindo isso. Como nós fazer uma troca grandiosa com o pessoal da cidade? Como é que nós temos que falar real para vocês que o campo está vazio e nós precisamos ter gente da cidade que venha para nós, para proteger nossas riquezas, nosso futuro e construir outro futuro para a humanidade? Sair dessa situação do clima que vai ser problemática agora para a gente. Como é que nós vamos fazer? Como é que vamos fazer uma troca disso? Né? Precisamos fazer uma discussão clara com os socialistas, com os comunistas, com os anarquistas, com todo mundo que quiser. Por exemplo, nós precisamos construir uma força de resistência no campo para retomar a terra do principal inimigo nosso, que é o latifúndio e o agronegócio. E o que é que nós vamos dar em troca para a cidade? Nós vamos dar em troca para a cidade, tirar um bocado de gente da cidade para equilibrar a cidade. Nós podemos dar em troca para a cidade, para as pessoas que querem negócio, aliviar ou acabar com a questão da violência. Nós podemos dar em troca essa questão de nós fazer uma discussão grandiosa para a discriminação das drogas. E nós podemos fazer uma troca de produtos. Mas tem que ter um grupo aí, os elos conscientes, que a revolução custa cara, e nós temos que construir ela, e cada um tem que dar parte sua. Nós podemos fazer uma troca também intelectual, tecnológica, científica. Então, nós temos que sair dessa coisa de fazer para os outros, aliançar entre nós para a gente avançar no futuro. Precisa de uma pesquisa para resolver essa questão, e é caríssima, a questão da agroecologia, da transição agroecológica. Então, quem é que vai fortalecer para a gente ter capacidade de fazer isso? Então, do céu não vai cair, né? Da elite, a elite não vai dar para nós. Então, nós precisamos socializar essas coisas primórdio, para a gente avançar nas coisas grandiosas. Então, muita gente não vai precisar vir para o campo, tem um papel fundamental na cidade. A cidade foi a coisa mais importante que a humanidade criou, mas é preciso umas trocas grandiosas aí nesse processo. Então, núcleo e elo
elo a gente já fala, é um elo que liga, né? Tem que ter uma ligação muito bem. E temos que fazer um diálogo queremos pirâmide. Nós não queremos iluminado que venha com teses mirabolantes dizer o que nós temos que fazer. Nós queremos uma relação de troca. Então, troca no conhecimento, troca no fazer, troca em tudo. E cada um saber o seu papel, sem nenhum problema. Nós precisamos sair dessa, que a gente chama, não é vaidade, é dessas questões que hoje está muito bem colocada, que é o fake news, né? Dessas coisas sem profundidade, sem negócio, trocando isso aqui. Nós, por exemplo, nessa questão que está muito na moda hoje, que é eu estou com a cabeça meio ruim, da questão do racismo, e hoje nós estamos numa moda grandiosa aí, que é essa questão do lugar de fala, da questão muito da imagem. Nós estamos hoje com os celulares, com essas máquinas pesadas, nós estamos muito na imagem. Então, não estamos na essência. Nós queremos discutir o racismo, queremos discutir as questões do feminismo, das outras, da LGBTQI. É numa discussão de territorializar, de cuidar, de acolher, de um sorriso, de uma festa, de uma alegria, em vez de nós ficar reivindicando essa coisa da raça e dessa questão. Está na moda aí, me ajude aí, que hoje está na moda. É aparência, né? É uma questão da aparência, não é da essência. Nós queremos essência, não queremos aparência. Então, como é que eu vou reivindicar o meu lugar de fala? Como é que eu vou ligar minha questão negra sem estar territorializado, sem a terra, sem o território? Vai ficar no ar, né? E eu vou ficar o tempo todo chorando e pedindo para que meus algozes me perdoem, me botem no lugar, essa coisa toda. Então, isso está por fora. Isso aí disseminou na sociedade essa coisa que está adoecendo todo mundo. Hoje nós estamos perdendo até o poder de dialogar, de conversar, por causa disso, dessas coisas separadas, né? Discute a coisa sem estar no todo, sem estar na profundidade, está na superficialidade. Então, essas questões nós queremos aprofundar e queremos discutir com o maior carinho do mundo, com a maior paciência, mas também, quando não tiver diálogo, a intolerância também vai ser importante. Então, não descartamos nem a guerra e nem a paz. Nós estamos com os dois aí, mas nós temos clareza que é preciso fazer paz entre nós e guerra aos senhores. Não foi... Eles falam que veio criar uma colônia. Eles não vieram criar uma colônia. Eles vieram saquear uma terra que tinha dono. Então, eles vieram com a mentalidade mais perversa. A mentalidade do colonizador europeu é uma mentalidade mais terrível que a gente pode imaginar. Então, a primeira questão que ele fez foi duas coisas. Foi destruir uma cultura, um povo, massacrar, estrupar, fazer todo tipo de barbaridade com o povo sábio que estava aqui. Eles não tiveram nem a capacidade de entender a hospitalidade que esse povo deu quando eles chegaram aqui. Porque o sonho deles era escravizar e destruir. Então, nesse processo de 523 anos,
a, a, a matriz eurocêntrica, ela veio para destruir, para ave de rapina, rapinar tudo. Então, eles fizeram isso com uma maestria e com a violência e com ódio tão grande a duas coisas, aos povos originários, à natureza, né? Começou pela a árvore que era a árvore que dava o nome ao Brasil, começou pela a destruição de tudo, e quando eles quiseram fazer uma construção para eles morar aqui, eles trouxeram a escravidão, trouxe o povo preto para escravizar na maior crueldade que nós sabemos, e só nós sabemos essa dor. Recentemente, o presidente de Portugal disse que pediu desculpa. Eu já estive em Portugal e bati os dois pés na caixa dos peitos e disse: vocês não, o que vocês fizeram com o nosso povo indígena, com o povo preto, não tem dinheiro no mundo que vocês paguem aí, e não tem arrependimento que vocês façam que vai suprir. As gerações agora europeias nem tem dinheiro e não tem desculpa para fazer isso. Então, porque eles foram de um ódio sem precedente. Sem precedente. E não vieram para construir nada, eles veio para destruir. Quando eles destruíram tudo, se deram conta, veio para picar. E aí é isso que eu disse, trouxe a escravidão. E escravizaram a terra. Colonizaram a terra. Então, se nós não desvencilhar desse problema original, a gente não tem como resolver. Se a gente não, no seio os povos originários nunca perderam o seu poder de lutar pela terra e pelo território. Eles continuam até hoje. É pena que estão sozinhos, abandonados, mas os povos originários não perderam a sua fé, a sua força, que a gente chama de ancestralidade e espiritualidade, e continua até hoje na luta pelo seu território. Então, por isso que nós estamos dizendo, se nós não sair desse crime original, nós não temos como sair dessas outras amarras que hoje o capitalismo está fazendo. Então, se nós quisermos reconstruir outra sociedade, é preciso fazer uma retomada dessas terras, desses territórios. É preciso punir alguns algozes que estão até hoje. Sem punição não tem como resolver, né? E temos que fazer um trabalho muito ideológico para retirar da nossa mente esse passado escravocrata, esse passado racista, genocida, essa coisa toda. E agora nós temos que entender que essa alienação, ela está entranhada na nossa alma e no nosso corpo. Então nós precisamos fazer uma luta para... Eu não falo reeducação, né? Eu falo para a gente rememorar o nosso passado, traçar um presente e traçar um futuro. Então, nesse sentido, nós vamos ter muito trabalho. E cada dia que a gente passa, isso vai nos colocando nesse ciclo vicioso, que é esse ódio que eles criaram. E agora está levanta agora, e é uma Constituição de novo europeia,
que é essa questão do fascismo. Né? Todas essas invenções cruéis que foi a sociedade eurocêntrica, a sociedade europeia, que veio com tanto ódio para esses territórios, como é de terra sem males. Então, recuperar esses 523 anos, isso significa uma tarefa árdua, difícil, e um processo também de desalienação profunda. Né? E também mostrar para a sociedade futura o grande erro que foi isso. Criar outra matriz, tanto ideológica como cultural, para a gente desvencilhar disso. Então, volto a dizer, nós temos que descolonizar a terra, descolonizar nossa alma, descolonizar nosso corpo e construir uma cultura de resignação numa perspectiva de uma humanidade grandiosa. Então, só isso vai nos salvar, no sentido de nós entender que isso não está na mão de um indivíduo ou de um grupo. Isso é coisa que tem que perpassar por toda a sociedade. Então, essa questão da colonização é um problema que nós temos que debruçar sobre isso e fazer uma tarefa grandiosa de descolonizar tudo que a gente tem hoje. Né? E também varrer para a lata do lixo esse capitalismo selvagem que está aí. Então, sem varrer a colonização e sem varrer o capitalismo, nós não temos futuro, eu não vejo futuro. E voltando para a outra companheira, nós entendemos que essas questões estão tudo ligadas com a questão do princípio. E se nós não desvencilhar desse passado destruidor, nós não temos condições de reequilibrar a vida e de reconstruir outra perspectiva de vida. Né? E por isso também que a gente fala que essas coisas, ela está linkada a uma construção e tem que começar pelas coisas simples. Né? Tem que começar pelas coisas simples. Essa reconstrução nossa vai demorar tempo, vai demorar muita altivez nossa e muito estudo para a gente se desviciar desse processo todo. Porque tudo isso que está, essa destruição toda que está aí, está ligado a esse passado nosso. Nós vivíamos numa terra sem males. Foi destruída toda, e um povo de muita ciência e muita tecnologia. Foi destruído o povo e com ela destruída a sua ciência e a sua tecnologia. Foi escravizado um povo e depois jogado nas estradas sem perspectiva nenhuma. E agora nós estamos vivendo esse processo de alienação profundo, que é proposital também, que é para desconstruir o nosso passado, desconstruir a nossa cultura e criar na nossa mentalidade que nós não somos ser humano. Essa é a proposta desde o início. Então, se tira tudo isso de nós, tira a razão de viver, tira a razão de sentir. E, por outro lado, eles trouxeram também a fome. Nós éramos um país abundante. Para vocês terem ideia, os nossos povos originários comiam mais de 300 alimentos. Quantos alimentos nós estamos comendo hoje? Tudo processado, tudo embaladinho, tudo nas caixinhas. E estão levando nós um hábito alimentar destrutivo da nossa consciência, do nosso local, da nossa realidade. Então, estamos vivendo
essa questão, e a escassez. Tudo escasso. E implementamos nós um ritmo, através do relógio inglês, de um trabalho corrido para a escravidão. Nós estamos correndo hoje para a escravidão, todo mundo correndo atrás da escravidão, do processo. Então, nós estamos aí, agarrados ao passado, agarrados ao processo de tomada da terra, agarrado um processo da tomada dos meios de produção, da manipulação da ciência e da tecnologia a serviço do capital e transformando tudo isso em mercadoria. E agora mercadoria de péssima qualidade. Então, nós estamos aí amarrados no nosso passado, e se nós não desamarrar desse passado, provavelmente a gente não tem meio nem fim. Então, essa é a condição que nós estamos hoje, e essa é a condição da falta de esperança, essa é a condição das doenças, isso é a condição da paranoia que nós estamos vivendo. Então, nós precisamos, é urgente, nós não temos muito tempo mais, reconciliar com isso. E como diz o sábio, diz que voltar à terra, voltar à natureza, é voltar também a se reconciliar com Deus. Mas muita gente pensa que Deus é religião. É isso que nós estamos falando de outra questão. Nós estamos falando da ancestralidade e da espiritualidade que nós precisamos reconstruir, que nós não somos só matéria. E a construção do socialismo que deu só na questão da matéria se deu mal. Então nós precisamos reconectar com essa questão da ancestralidade, da espiritualidade, para que a gente possa se reencontrar e refazer toda essa destruição que o capital fez, que a colonização fez. Então, isso é uma tarefa árdua, difícil, mas nós entendemos que não é impossível. Nós temos uma experiência, que é aquilo que o nosso sábio chinês falou, de uma experiência que nós estamos construindo, que nós já temos certeza, em alguns biomas do Brasil, dentro de 24 anos, nós reconstrói um novo modo de vida, um novo esperançar e uma nova forma de se sentir gente, de existir. De existência, né? Não é subsistência, é de existência. Então, nós estamos nesse trabalho para trabalhar essas experiências. E agora, eu mesmo, pessoalmente, estava entrando nessa onda aí a pandemia, né, essa coisa toda. 3 meses antes, eu voltei para um projeto de 3.000 anos. Que é para entender essas questões, essa relação com a natureza e se aproximar da natureza, se aproximamos de tudo que é sagrado, de tudo que é bom, que a gente precisa fazer, e a calma volta. Hoje eu estou com o espírito de um menino de 15, 17 anos. Então, eu acho que isso é possível, a gente tem capacidade para isso. É preciso a gente fazer essa confluência. E cada um ajudar como pode, ajudar a construir. Não é fazer, é ajudar a construir. Nós deixamos o espaço vazio no seio da sociedade sem esperança. Né? E nós temos que fazer meia-culpa. Nós perdemos para o pessoal que está prometendo terra no céu. Você está me entendendo? A gente perdeu para um pessoal que está querendo voltar para a terra plana. Nós perdemos para o ódio, mas nós deixamos esse campo vazio, esse espaço vazio. Nós não ocupamos esse espaço. E como muitas vezes, quando a gente foi ocupar esse espaço, nós chegamos com muitas coisas pré-fabricadas, com soluções fáceis, e sem ir na profundidade dessa solução. Por que essa população toda está nas cidades e estão passando fome?
Por que nós abandonamos essa discussão do urbano e do rural? Né? Toda a sociedade grandiosa, ela se preocupou com o rural e com o urbano. E com a grande continuidade, com a grande quantidade de gente, com a grande quantidade de fome, de esperança, de violência, as pessoas foram se agarrar aonde? Foi pegar apoio aonde? Foi receber um abraço, um sorriso, um carinho de aonde? Nessas igrejas neopentecostais. Nós ficou fantasiando um bocado de tempo nessa questão. Tem uns partidos aí que fica todo iludido com a classe média. E nós vimos aí, a classe média, ela pendeu para onde? Muito forte. Ela cometeu alguns erros fatal para a gente, pelo egoísmo, pela essa questão de só pensar em si. Né? Entrou na ilusão da prosperidade, de ganhar mais, e sem lembrar das outras coisas. Nós se preocupou muito com as classes, nós preocupou muito com o urbano fora do real, da realidade. Né? Nós se preocupamos muito com as categorias corporativas. E o capital estudou nós e alienou o povo e criou estratégia para derrotar a gente. Né? Então, essas questões, a gente caiu. Nós não se preocupou que a sociedade brasileira é uma sociedade extremamente era católica, apostólica e romana, conservadora, e evoluiu para o mais conservador ainda. Nós não fizemos essa análise, esse estudo, que é a sociedade brasileira. Então, nós cometemos vários erros. Isso não estou dizendo que a esquerda é ruim. Não, foi que nós se iludiu com um bocado de coisas. Nós não acompanhou os passos do capitalismo, a evolução do capitalismo. Nós não avaliou nós mesmos para entender a nossa força e aonde a gente deveria estar e qual inimigo nós deveríamos combater. Então, nós sofremos umas derrotas aí. Então, nós precisamos trabalhar essas questões, dar um passo atrás e ocupar esse vazio que está aí. Reocupar esse vazio. Agora é reocupar esse vazio que está. Esse vazio não, esse preenchido que está. E aí não tem outra saída. Se a gente... O velho Lao Tse, que me citou aí, ele diz, quando estiver no cheio, saia do cheio, vai para o vazio, e no vácuo do vazio você preenche. Agora é preciso nós voltar a entender essas questões e avançar. Mas eu acredito que tem solução. Se a gente não se entregar à tristeza, à falta de ânimo, à falta de cuidado com nós mesmos, com cuidado com os outros. Então não tem saída. Nessa parte aí nós só vamos ter a morte. Porque nós estamos, antes da pandemia, nós levou a nossa vida para cultuar a morte, para cultuar o ódio, para dar vazão ao ódio. Nós não se preocupou com acolhimento, com cuidado, levar esperança para quem está sem esperança, encontrar alternativa para quem está sem alternativa. E cada vez mais nós vamos para o abismo. Né? Isso é o campo fértil para a degradação humana e para essa questão que eles estão sempre
levando a gente para a barbárie. E dentro da barbárie não tem salvação para ninguém. E quem vai morrer é quem? É nós. Então nós precisamos evoluir nessas partes aí. Nessa outra questão que o companheiro colocou, nós precisamos entender muito bem, inclusive voltado a fazer uma releitura do velho Marx, né? Quando ele diz a única coisa que cria riqueza é o trabalho humano. Se nós não tiver forjado dentro da base econômica, se nós não tiver a base econômica, nós não ditamos a nossa evolução. Os movimentos sociais que entram na luta pela terra e não evoluem, ele morre, porque ele tem um tempo de duração. Os partidos que cria e não inova, não se constrói a partir do concreto e a partir que eu falei da utopia, também não sobrevive. Né? Porque essas coisas, o real é fundamental, porque se a gente ficar só de fantasia, o real se afasta da fantasia. Então, essa questão da concretitude, da prática, né? Se nós não tiver constantemente e reavaliando constantemente, a gente cai no reformismo, a gente cai no mesmismo, e a gente vai sempre querendo encontrar saídas fáceis. Mas a construção da revolução e a saída está cada vez mais, vai exigir de nós um esforço sem precedente. E esse esforço agora, inclusive nós da TEA estamos saindo agora da reunião com esse entendimento. Nós precisamos falar bem claro para as pessoas que estão nesses processos de transformação. A situação do campo é uma situação terrível, de violência, de ódio. Agora mesmo eles estão recriando de novo a UDR, que era a União Democrática Ruralista, agora é a União do Agronegócio, tanto para enfrentar o governo Lula, como para enfrentar alguns governos progressistas que saíram, como para enfrentar os movimentos sociais na bala. Para vocês terem uma ideia, esse povo aí saiu do governo da destruição aí com 2.800.000 armas. Eles têm uma força de um exército aí maior que as Forças Armadas. E as Forças Armadas é mais o quê? É um aparelho deles. O Estado é um aparelho deles. Tudo é aparelho deles. Então, só cabe a nós botar nossos corpos para reagir a isso aí. E como diz o velho índio, de pé em cima da terra. Porque de sentado ou deitado não tem saída. Então, eu acho que essa questão da prática, das coisas simples e de alternativa para encontrar o futuro, é necessário nós reacender no nosso povo. E também fazer uma avaliação bem clara. Por exemplo, no ambiente que nós estamos urbano hoje, tem pouca saída para a gente. Pouquíssima. A gente tenta entusiasmar de fazer uma horta, de melhorar a comida, mas a cidade está muito lotada, não tem água limpa, não tem mais nada. Né? Então, e também não tem esperança. A juventude hoje está estudando para quê? Você está perguntando, para que estudar? A violência tomou uma proporção que não tem. Eu estive no Rio de Janeiro esses dias, fui para a favela da Maré, teve uma noite que eu contei 200 fuzis na mão de jovens de 15, 16 anos,
Então, é uma barbaridade sem precedente. Então, como sair disso é voltar ao concreto e voltar às coisas simples e começar a construir uma aliança, mas não é aliança mais de conversa, é a aliança do fazer, de praticar coisas boas. Levar para o desesperado solidariedade, amor, carinho, festa. Nós acabou, praticamente, nós vamos para as pessoas que têm consciência, vai para um gueto festejar, muitos tomar Ambévia, né, que está nos matando. Então, nós perdemos o sentido desse cuidado, dessa luta sem trégua contra o capital e contra o latifúndio e contra o agronegócio. É uma luta sem trégua, porque eles não dormem. Eles, todos os dias, estão maquinando contra a gente e lutando contra a gente. Responder tudo, porque também não é, essa é a nossa missão agora, responder tudo. Quero dizer que nós vamos ter que continuar esse diálogo é grandioso, não se resume numa manhã, numa tarde, num dia, negócio todo. Mas vou começar pelo Igor. Igor, a gente tem que entender que a gente pode. E que a gente tem força. E nada é impossível quando a gente quer. O querer é muito importante. Então, o conselho que eu lhe dou, por exemplo, na época que eu morei em São Paulo 6 anos, e escutei uma música de Elomar chamada Peão de Amarração, que ele falava que a gente tem que largar de ser peão então, e voltar e não ser empregado e nem tampouco ser patrão. Então, nessa construção, em 1986, eu deixei de ser peão, deixei de ser empregado. Minha mãe perguntou, vai trabalhar de quê, meu filho? Como a cigarra e a formiga, cantando e trabalhando para ganhar o pão. Então, a você, bote muita esperança na sua cabeça, no seu coração, na sua alma, que há saída para tudo. Só não tem saída para a morte. E quando a gente inquieta com louvar a morte, que eu falo, é isso. A gente entra num beco sem saída, coloca um fardo esquisito nas costas do mundo, e aí não tem saída. Cada vez mais você vai colocando fardo, e não tem saída. Então, tire todos esses fardos das suas costas e comece a trilhar um caminho, por mais pequenininho que seja, para a sua libertação. Porque isso é um exercício que é o primeiro que a gente tem que fazer. Tem muita gente que quer salvar todo mundo. Nós não vimos para salvar todo mundo. Porque se nós não querer salvar todo mundo e não salva a si próprio, não tem saída. Então, nós precisamos a liberdade, a construção do processo grandioso do socialismo, a construção do socialismo que nós fazemos, é tarefa da humanidade. E a nossa tarefa individual é se limpar nosso corpo e fazer as coisas simples que nós achamos que é a construção da revolução. Nós acreditamos. É nas coisas simples, nas simples coisas, que a gente vai encontrar sentido para a vida. E se você está disposto a vir para a Terra, é difícil. Mas a gente, nesse movimento, como diz Alceu, nessa metamorfose, a gente vai pegando na terra, a gente vai ouvindo os passarinhos, vendo as formigas, vendo os fungos, as bactérias, como eles demoram. Por exemplo, para um fungo e a bactéria fazer o sol, as árvores, para fazer 5 centímetros de solo, demora 360 anos. Então, a gente não tem que preocupar com a coisa grandiosa, nós temos que preocupar com as simples coisas, com as coisas simples, que nós temos força
e poder para fazer. Nessa relação com a Terra, nós vamos construindo as relações com os outros seres que chegaram anterior a nós, e vamos também encontrando com as pessoas e vamos confluindo e vamos construindo uma relação de comunidade. Com paciência, com sabedoria, ouvindo muito e falando pouco, construindo muito em vez de perguntar muito. E a gente vai nesse processo e a gente vai se equilibrando, vai se encontrando. E quando a gente fala de Deus, é natureza. Nós estamos falando de natureza. E a gente, essa relação com a natureza, nós vamos fortalecendo nossa ancestralidade, que nós vamos começar a fazer perguntas do nosso passado. Nós vamos fazendo relação com a ancestralidade e vamos fazendo relação com a espiritualidade. Porque eu acho que foi um dos grandes erros de nós comunistas, de nós socialistas, pensar que nós só somos matéria. Nós somos um pouquinho de matéria, mas nós somos uma grande quantidade de água e de espírito. Se o nosso espírito não está forte, a comida não fortalece nós. Se nosso espírito não está forte, nós não anda mais. Se o espírito está fraco, nós não sonha mais. E a gente perde a capacidade de fazer o nosso papel, né? De construir todos os dias o mundo que a gente quer para os outros. Muitas vezes a gente vai querer construir um mundo para os outros, esquece de si e não constrói. Aí entra nessa paranoia de achar que o caminho é a morte, não é a vida. E os povos originários dizem que é o seguinte: há duas coisas sagradas, é nosso tempo e a vida. Então nós temos que cuidar do tempo, da vida, nós temos que nos amarmos, e quando nós se amarmos, nós amamos os outros, amamos os próximos, amamos todo mundo. E é preciso que nós entendamos que o socialismo, o comunismo, a sociedade grandiosa que nós precisamos construir, como diz o velho sábio, tem que começar com os primeiros passos nossos. Então, ela não vai ser nossa individual, mas não será sem nós individuais, na nossa ação individual. Ela será uma construção de todo mundo, mas cada um tem que botar um tijolinho na obra, né? Senão não está a obra. Então, essas questões é importante que a gente assuma nesse tempo de hoje, para a gente reforçar a nossa espiritualidade para além da nossa materialidade. É que se ficar só na matéria, nós entramos no caminho do capital. O capital quer nós pensando todo dia na matéria, no consumismo, no ódio, na violência, que é para eles enganar a gente, que é o trabalho da alienação que nós estamos tendo. Então, se você teve esse espaço na pandemia de ler essa coisa toda, agora é hora de concretizar a simples coisa. E não tenha medo de nada, porque nós vamos vencer. Se não for nós, o nosso povo vai vingar nosso povo, não tem como. Né? E se nosso povo não tiver coragem e capacidade para vingar nosso povo, a natureza vai vingar. Agora, é pena que, se nós deixar só pela natureza, provavelmente esses malditos vão sobreviver. Então, bom é nós sair desse tempo da morte e ir para a vida, e na construção da vida, nós fazer o que nossos ancestrais estão nos pedindo. Né? E não deixar de trabalhar para construir a sociedade socialista, a sociedade comunista e a sociedade do dever. Né? Que no dia que todo mundo tiver dever e não ter direito, muito direito que a gente acha que tem, e não tem nada, eu acho que aí a sociedade plena floresce
em nossos meios. Os outros companheiros dizer que essas questões aí está muito ligado a essas questões que nós estamos tentando buscar. Nós não estamos... teve uma época que Jorge Amado era do Partido Comunista. Aí ele voltou na Bahia e foi para os terreiros de Candomblé. Quando chegou lá, ele sentiu a espiritualidade tão grande que foi conversar com os camaradas, os camaradas, o pessoal se irritou. E porque nós era naquela época muito materialista, então nós achávamos que a matéria só era o suficiente para nós construir a sociedade que nós sonhamos. Então, meio que afastou ele, essa coisa toda, e ele terminou morrendo nos braços de ACM Neto. Ou de Antônio Carlos Magalhães. Então, nós precisamos urgentemente fazer uma discussão com os socialistas, com os comunistas, com toda essa sociedade que pensa e que sonha essa grande sociedade que nós queremos construir, que é preciso a gente voltar um pouquinho para trás para repensar o nosso caminhar agora para frente. Para a gente ter capacidade de respeitar as decisões individuais de cada um, aprender a conviver, aprender mais forte essa palavra solidariedade, aprender a necessidade que nós temos que construir uma sociedade de festa, trabalho e pão. O resto nós vamos construindo no processo. Nós sabemos que a sociedade socialista, a sociedade comunista, é uma sociedade extremamente avançada, mas ela nós vamos construindo aos poucos, devagarzinho, compreensão. O capitalismo agora se apropriou e eles estão tudo sem saber o que fazer. Da ciência artificial. Isso é o caminho para a sua destruição. Porque a força da humanidade está aqui dentro. E aqui dentro. Então, não tem computador, não tem robô que vai roubar isso da gente. Então, as máquinas somos nós que construímos. Como é que as máquinas... Charles Chaplin já dizia, não sois máquina. Então, nós precisamos ser cada vez mais um humano melhor. Mas, para ter uma humanidade melhor, é preciso ter capacidade de, no real, construir a força material que pode equilibrar nosso corpo, mas buscar as forças maiores que está para além de nós. Isso não é deixar de ser comunista, isso não é deixar de ser socialista, não é deixar de acreditar na evolução da humanidade. Então, fazemos todos nós o caminho da construção da revolução e pode ter certeza que nós não vamos deixar aquilo que o companheiro falou, nós perder para os terra plana, voltar para a Idade Média, a história não volta atrás, só quando volta é tragédia. Então, perder para esse pessoal significa nós estamos muito fracos, muito incapazes, tanto de sonhar, como de fazer nossos sonhos acontecer, de juntar nossos sonhos. Está faltando muito, a gente está sonhando só. Nós precisamos juntar nossos sonhos para tornar realidade. Né? Nós precisamos, como o velho Raul Seixas disse, nós precisamos melhorar mais 10% da nossa cabeça animal. Então, tem coisas, tem tarefas que nós precisamos fazer sem a gente estar muito se preocupando com as coisas. E ter uma preocupação também de auxiliar aqueles que estão sofrendo, que estão mais sofrendo do que nós.
Muitas vezes a gente está numa situação boa e a gente acha que estamos mal, estamos mortos. E quando você vai ver, tem gente mais sofrendo do que nós. Então, vamos dar a mão a esse sofrimento e vamos se levantar todos nós. Então, voltar ao velho sítio, voltar às velhas canções. Não dizia que a tecnologia ia acabar com o vinil? Hoje, tem muita gente curtindo o vinil, uma saudade boa, batendo, essa coisa toda, uma música requintada hoje, é para quem tem requinte ouvido. Então, as coisas não é essa tragédia que o capitalismo quer fazer de nós. E se nós apegar essa alienação, nós podemos perecer 90% da humanidade. Então, eu agradeço muito esse momento com vocês. Não tenho condições de responder todas as perguntas. Estou à disposição para a gente dialogar mais. E pode ter certeza, depois que eu voltei para casa, voltei para essa construção, eu estou me sentindo mais socialista, eu estou me sentindo mais comunista, e estou sentindo muito mais forte, e estou aproveitando para ler, voltar uma releitura o velho Marx, voltar uma releitura o velho Engels, voltar uma releiturazinha aí a todos esses comunistas que contribuíram muito, o velho Mao, de vez em quando eu estou pegando os caderninhos do velho Mao, dando umas olhadas. Estive lá na China, quando eu vi que o chinês não é a Globo que fala mal do velho Mao, eu fui entender. Cometeu erro, cometeu. Recentemente nós vimos agora que os russos, o povo russo que salvou a humanidade do abismo que em 1945 nós ia entrar, e agora nós vamos ter que juntar com muita gente para sair da terra plana e sair desse abismo que essa velha direita, essa velha elite, esse velho capitalismo quer nos colocar. Porque eles estão morrendo. E quando eles estão morrendo, fica mais doido do que eles quando está bem na força. Então, cabe a nós aí a responsabilidade de construir um grande socialismo, um grande comunismo para o nosso Brasil, e depois se juntar nessa aliança internacional para construir a sociedade da harmonia, do amor, pouco trabalho, né? Para ler mais. E como nós dizemos na Bahia, um tempo de preguiça para a gente ter paciência e viver a vida. Que a vida é mais importante do que esse sofrimento que nós estamos tendo. Muito obrigado. Isso aí, mestre.